Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, então. Hoje, capítulo 16, definições de cultura, né? O capítulo eu vou dividir em duas partes. Nós vamos trabalhar o conceito geral e a definição e as definições que o capítulo traz de cultura. E na próxima aula nós vamos trabalhar os sociólogos, antropólogos, que trabalham o conceito de cultura. Por quê? Porque o capítulo é extenso, tá? Então, senão ficaria uma videoaula muito extensa. Os antropólogos assim, são um pouquinho complicado para se entender o conceito, então nós vamos trabalhar de forma bem clara. A gente está no capítulo 16, tá? Está num ritmo muito bom da apostila, então não há motivo para desespero. Então, como é um capítulo muito denso, muito extenso, né? Ele traz vários conceitos desses antropólogos e sociólogos, a gente vai dividir ele em dois, tá? Então, essa é a parte mais leve, nessa a introdução do capítulo. E a segunda parte vai ser um pouco mais densa, mas nada que vocês não assimilem e não tirem de letra. Então, aqui, nós vamos pegar a parte inicial do capítulo 16 e o que é o conceito aqui, como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos começar a definir esse conceito de cultura, tá? No início do capítulo, ele traz algumas expressões cotidianas, né? A ideia de algumas frases que a gente às vezes fala ou que a gente ouve dentro da sociedade, por exemplo. Ela não tem cultura, é uma ignorante. Ela vive na idade da pedra, não evolui, é inculto. Ele é um homem culto, erudito. Esse monumento é expressivo da cultura francesa, enquanto aquele outro da cultura brasileira. Aquele grupo é bárbaro, não sabe o que é cultura, não tem noção de quão insanos são seus costumes. No mundo civilizado, isso jamais seria aceitável. Então, se a gente pegar todas essas frases, ela, elas têm como referência o termo cultura, né, que demonstra uma variação do seu significado. Então, cultura é um termo totalmente complexo e existe contradições na sua formulação e de acordo com o que ele é empregado, né? Então, em algum capítulo anterior, nos capítulos anteriores, nós já vimos a ideia de socialização, nós vimos a ideia da construção social que existe dentro do indivíduo, com Caspar Hauser, nós vimos a concepção de etnocentrismo, tá? Então, se a gente for pegar aqui essa ideia de cultura, ela envolve tudo isso, tá? Então, cultura é um dos termos mais complicados de se trabalhar dentro da sociologia. A, a apostila de vocês, ela traz nessa primeira parte um exemplo, né, da ideia do que seria, do que é, se tem dessas diferentes visões do que é cultura. Ela traz um exemplo da colonização norte-americana, né, da ideia de que os colonizadores vão propor para que os indígenas, né, os nativos, mandem ou inscrevam jovens nas suas universidades para que eles tenham conhecimento do que seria uma cultura ou da cultura deles, né? Na ideia do que de tipo, olha, a minha cultura, a minha sociedade é que produz esse tipo de cultura, né? E a resposta da população indígena foi que eles se sentiram, de certa forma, lisonjeados pelo convite, porém, a formação científica, cultural que eles promovem nas universidades é inútil para eles enquanto convivência prática nas aldeias, né? Na ideia do tipo, até aqui nesse parágrafo que está destacado, ele diz que aqueles jovens que foram e voltaram mal sabem falar a língua nativa, são mal caçadores, mal corredores, não sabem lutar, né? Então, que para eles, né, esse tipo de cultura ou dessa formação erudita promovida nas universidades
era um tipo de cultura sem sentido. E que eles fazem um convite para os colonizadores, né? Na ideia do que de que se vocês mandarem os nossos jovens, se vocês mandarem os vossos jovens para cá, a gente formaria eles na nossa cultura e tornaria eles em homens, né? Então, assim, até a própria definição do que seria o conceito de homem está incluído nesse pequeno trecho. É uma noção, no caso de colonização, né? Então, você tem uma cultura colocando a sua sobre a outra, então criando uma concepção etnocêntrica, tá? E quando a gente traz essas discussões, né? A gente fala, tal cultura não é evoluída, tal povo não tem cultura, então a gente tem que ter esse cuidado com o conceito de etnocentrismo. Para isso, nós temos uma ciência irmã derivada da sociologia e da história, que é a antropologia, tá? Então, uma das coisas que a gente vai entender aqui, o que é essa antropologia? A antropologia, ela tende a estudar o ser humano no seu sentido nato. O que seria isso, né? Ele vai estudar desde as transformações da sua evolução natural da espécie, até o momento de que essa espécie, de que esse ser humano começa a produzir formação ou começa a produzir elementos materiais e imateriais, como pensamento, como cultura, e também o material como casas, monumentos, né? Então, a antropologia, ela está ligada diretamente ao estudo do ser e à sua cultura no processo de formação, tá? Então, ela tem essa ideia do tipo, olha, eu vou estudar, eu posso ter antropologia urbana, né? Estudar tribos urbanas numa sociedade, sei lá, brasileira do século XXI, tá? Eu posso caracterizar. Ao mesmo tempo, eu tenho antropólogos convivendo e morando com povos nativos na região com tribos na região amazônica, né? Então, assim, eu tenho antropólogos vivendo com tribos africanas, australianas. Eu tenho antropólogos estudando movimentos culturais na sociedade europeia. Então, a antropologia ela está focada nessa condição do ser, né? Nessa evolução ou nessa criação do ser humano enquanto ser, o seu desenvolvimento físico e mental e a sua criação no âmbito dessa ideia de que aquilo que vai ser criado, aquilo que vai ser pensado, o seu comportamento derivado disso é um objeto de estudo diretamente do que? Da antropologia. E a sociologia? A sociologia, resumidamente, é o estudo da sociedade. Então, eu já falei para vocês, a antropologia surge da sociologia e da história, né? Ela vai se compor como ciência ao longo do século XIX e início do século XX, e isso vai fazer com que a sociologia, né, ela se derive da sociologia mais especificamente. Então a gente tem essa, se você for analisar, são ciências irmãs, né? Assim como sociologia, história, filosofia, são ciências, né, humanas, né, que buscam o entendimento desse comportamento humano. E o capítulo também vai trazer a ideia seguinte, de que essas duas ciências, elas ajudam a compreensão da cultura brasileira. Claro, né? Isso é bem nítido na concepção. Porém, ele não vai trabalhar a cultura brasileira nesse capítulo. A cultura brasileira vai ser trabalhada no capítulo 17, tá? Então, o que nós vamos focar nesse capítulo, nessas duas aulas, é antropologia e sociologia. Nós temos o seguinte: cultura e diversidade. Toda vez que a gente fala de cultura, a gente pensa na diversidade cultural dos povos. A gente sempre fala que o Brasil é um país multicultural, né? A ideia de que hoje se vive o multiculturalismo, a ideia de transmissões ou a facilidade de se ter contato com outras culturas, de aprender sobre outras culturas. Então, nós temos essa noção de que hoje o ser, né, ele
não está preso somente na sua cultura, ele tem contato com várias outras culturas. E isso vai ser facilitado por meio de comunicação, pela questão do desenvolvimento tecnológico, tá? É claro que existem sociedades, existem comunidades que não têm acesso a isso, mas eles podem promover a diversidade cultural através do que? Do contato, da conversa, da oralidade, né? Então você tem diversas formas de promover isso. Para as ciências humanas, a cultura é um objeto de estudo, tá? Então, veja, ela é um dos pontos principais, é um dos focos principais para o estudo dessas ciências humanas. Qual que nós estamos falando? História, sociologia, antropologia, tá? Então, nós temos que a cultura, ela vai ser, de certa forma, definida genericamente, tá? Seria toda a realização material e imaterial de um povo, ou tudo aquilo que o humano produz, tá? Então, não importa o estágio evolutivo das sociedades, se a sociedade ela for capaz de produzir ou de criar uma, é, um objeto de cerâmica, isso o que é? Isso é traços, representação da cultura dela. Se nós somos hoje, ou se uma determinada sociedade hoje é capaz de produzir celulares ultramodernos, isso é característico do que dessa sociedade. Então, qual que é a ideia? Essa cultura, ela muda, ela transforma junto com o ser, tá? Então, nós temos essa ideia de que tudo que o humano produz, ela traz ou ela é referente à sua condição cultural, ela faz parte do que da sua cultura. E o que ele traz aqui é interessante, olha. O ser humano é um ser de cultura, pois o seu entendimento do mundo é determinado no campo das relações sociais, culturalmente. Então, a cultura, ela parte da concepção formativa, né? Então, daqueles processos de socialização do ser humano, quando ele recebe contato, por exemplo, a questão da fala, de como ele vai se comportar. Então, o que ele está dizendo, né? A cultura onde o ser humano está inserido vai ser refletido na concepção de pensamento e de forma de agir do que desse ser, né? Enquanto Marx achava que eram as relações de trabalho, as relações de luta de classe que determinava, os antropólogos da cultura, eles vão dizer o seguinte: não, a cultura ela vai ser formada a partir do processo evolutivo, né, a partir do desenvolvimento dessas sociedades, e a ideia é que a cultura é que está determinando a ação desse ser, porque ele incorpora aquela cultura a ele, né? Ele faz com que as demais relações sociais derivem dessa condição que cultural. O ser humano, ele é um ser em que se adapta ao meio em que ele vive e ao mesmo tempo modifica, né? Então, eu não vou ter aquela discussão de que tal cultura é imóvel. Não, ela também vai o quê? Ela vai modificar-se, né? Então, o que que ocorre? Quando a gente pega o século XIX com um pensamento de darwinismo social, tá? O que que é o darwinismo social? Eles pegaram a teoria do Charles Darwin, da evolução das espécies, e adaptaram a uma questão de necessidade de legitimação de dominação do pensamento europeu e a ideia do quê? De justificar o etnocentrismo, tá? Para justificar o quê? A colonização e a escravidão. Qual que seria a ideia? Numa cultura biologicamente com explicações biológicas e determinista, eu explico as coisas da seguinte forma: a civilização europeia ela é superior às civilizações nativas ameríndias, né, americanas, africanas e asiáticas. Então, eu preciso levar a cultura ou impor a minha cultura, porque só a minha cultura é o que representa a expressão máxima do pensamento e da capacidade humana. Isso vai criar uma hierarquia, né, dentro da concepção cultural.
E o que ocorre? O darwinismo social é esse pensamento etnocêntrico, que somente o pensamento, que somente o europeu branco, cristão, do século XIX para o século XX seria disposto de cultura e que ele teria uma função de levar e expandir a sua cultura pelo mundo. Então, a ideia é, se eu parto de explicações biológicas deterministas, eu vou criar uma concepção hierárquica e etnocêntrica. O que a antropologia vem mostrar para a gente? Que essas concepções elas são extremamente preconceituosas e que não são verdades, né? Então, qual que é a ideia? Se o ser humano se adapta e modifica, as concepções ou o desenvolvimento daquela sociedade, que seja, sei lá, que esteja na África, não significa que o estágio final dessa sociedade vai ser igual da sociedade europeia. Ela só foi modificada, ela vai ser modificada de acordo com que aquelas pessoas vão progredir dentro daquela cultura. Você não tem como determinar qual o final da evolução ou do processo dessa cultura. Quando você interfere e coloniza essas culturas, aí você está impondo a sua cultura dizendo o seguinte: olha, pronto, vamos pular etapas, o fim de toda cultura é chegar na civilização material e industrial europeia, e a gente está aqui para promover um rápido avanço. Não, você não sabe, né? Isso é uma concepção etnocêntrica. E isso é por conta do quê? Por conta da ideia de que o comportamento social ele é determinado pela condição cultural que existe em cada sociedade, tá? A cultura, ela só adquire esse termo, essa ideia de valorização e formação cultural humana, né? A partir de longas transformações, a partir da Grécia Antiga, e a Roma, né? Antes você tinha a ideia de que cultura estava relacionada à ideia de práticas agrícolas, né? Aqui ele está colocando como século XVIII, mas a cultura já na Grécia ela já tinha uma ideia de formação é, intelectual do ser, mas é no século XVIII, com o movimento iluminista, em que essa ideia de cultura como formação e educação humana ela vai se espalhar, né? Então, qual que é a ideia? Eu tenho que promover cultura. Para promover cultura, eu tenho que educar as pessoas de acordo com a cultura da qual eu acho que ela deve ser educada. Então, aqui, a ideia de que a cultura, a partir do século XVIII, ela vai ter essa ideia de formação intelectual do ser humano, né? Então, é por isso que nós temos cerca, para vocês, no caso, de 12, 13 disciplinas. Então, vocês vão ter que ter um conhecimento quase que de enciclopédia. Vocês têm que saber tudo, de tudo um pouco, para poder ser um cidadão, para poder passar uma prova de vestibular. Por quê? Porque essa é a noção de cultura que se formou porque o jovem precisa para sobreviver em sociedade. Então, vocês têm essas constantes aulas, essas constantes matérias, na ideia do quê? De que essa cultura é esse tipo de conhecimento que a nossa sociedade produz e que vocês devem ter esse tipo de conhecimento padrão, tá? E quando a gente fala de categorização, tá? Esse grupo possui ou não possui cultura, né? Então a situação, mas tal grupo ainda não chegou, não descobriu, sei lá, a eletricidade. Ele tem cultura? Tem. Se cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, né, as representações materiais e imateriais de um determinado grupo significa que ele possui cultura, né? A concepção de progresso e civilização parte nessa ideia aqui da concepção determinista, né? Então, qual que é a ideia para a gente hoje? Qual que é a ideia dessa cultura progressista e civilizatória? Um conceito etnocêntrico. Os iluministas eram etnocêntricos. Eles vão achar que somente o pensamento europeu também é o que seria capaz de iluminar e de fazer progresso dentro da sociedade. Então, há uma contradição aí no conceito iluminista de que todos seriam iguais, livres e tal, mas a maior parte dos iluministas não defendia o fim da escravidão, né? Você tem que os reinos que adotaram medidas
iluministas, vão ser reinos colonizadores, né? E que essa noção de progresso e civilização nada mais é do que a imposição de uma cultura sobre a outra. A ideia do que? Do tipo, olha, se eu domino, se eu tenho uma condição material, se eu consigo impor a minha cultura sobre a sua, você tem que enxergar que a minha cultura é superior e que você vai ter que segui-la, né? Então, essa noção de progresso e civilização surge com o iluminismo e que vai surgir essa ideia de que somente essa sociedade iluminista seria civilizatória. Caracteriza o saber moderno e atrasado. Então, a gente tem definição também da ideia do que é tal cultura é atrasada, tal cultura é moderna, né? Tudo relacionado a essa concepção de saber, de produção intelectual, produção de novas tecnologias. A cultura também serve para designar a ideia de uma pessoa culta, né? Aqui todo esse conceito aqui que foi tratado é de uma perspectiva francesa, da antropologia francesa, que é a base do pensamento da sociologia brasileira. E a gente tem o seguinte, que para o alemão, a questão de cultura, né? A questão aqui significa o quê? Significa a ideia de um ser culto, né? Então, tal pessoa detém determinado tipo de conhecimento, ele é especialista em determinada área do conhecimento, então ele é um ser que culto. E há uma perspectiva de pensamento de que civilização e cultura é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Civilização é o que vai ser construído de acordo com o progresso de uma determinada sociedade, vai se criar um povo, vai se criar os símbolos nacionais, vai se criar a língua, fala. A cultura, ela tem essa condição? Tem, tá? Mas eu não posso dizer que somente as sociedades que vão criar esse conceito de civilização é que vão possuir cultura. Não. A gente tem que pensar que toda a sociedade, seja ela organizada em estados, seja ela organizada em país, ou seja ela organizada em tribos, ainda sem nenhum tipo de organização estatal ou sem organização de sociedade, ela também produz cultura, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, e essa é a base da ideia de um pensamento da antropologia, a ideia de que a cultura ela está presente em todos os seres e em todas as sociedades, tá? E que a ideia não é classificá-la de forma hierárquica, mas entender como aqueles seres possuíram ou criaram desenvolvimento de acordo com a condição cultural ou com o processo cultural da qual eles foram criados, tá? Quando a gente for estudar os antropólogos, talvez fique um pouco mais claro, tá? E também, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição para ajudá-los.